Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos tratar da soma dos n primeiros números naturais. Essa videoaula irá fazer parte de uma playlist que trará para vocês como obter a soma das késmas potências dos n primeiros números naturais. Aí no caso a soma dos n primeiros números naturais trata do caso trivial em que esse expoente k ele é igual a 1. Aí em seguida traremos uma videoaula com a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, que é quando k é igual a 2. Em seguida traremos uma videoaula falando sobre a soma dos cubos dos n primeiros números naturais. Aí é o caso em que o k é igual a 3 e a ideia é fazer o caso geral para a soma das késmas potências dos n primeiros números naturais. Inicialmente abordaremos isso sem muita sofisticação, certo? Usando apenas assuntos que envolvem matemática do ensino fundamental, e quando eu precisar generalizar e falar do caso da soma das késmas potências, eu irei abordar isso girando em torno do assunto progressão aritmética, ok? Então vamos à aula, né? Eu vou mostrar para vocês como obter a soma dos n primeiros números naturais. E aí essa soma é também conhecida como soma de Gauss, que seria o seguinte: você pegar os n primeiros números naturais e ir somando 1, mais 2, mais 3, mais... Aí suponha que aqui eu passe pelo n menos 2, passe também pelo n menos 1 e finalizo aqui no n. Aí observe que isso dá exatamente a soma dos n primeiros números naturais, né? E observe que o fato de eu não começar por zero, aí se eu decidisse começar pelo zero, minha soma iria até o n menos 1 para dar um total de n números, mas como o zero ele é neutro numa soma, eu decidi começar pelo natural 1, ok? Então se eu escrevo os números de 1 até n e somo, qual é o resultado dessa soma em função do n? Aí, como eu disse, vamos tentar obter essa soma sem usar muitos recursos, certo? Utilizando apenas uma matemática básica do ensino fundamental. Aí, inicialmente, vamos chamar essa soma de S, ok? Então, chamando o resultado dessa soma de S, a gente vai ter que S é 1 mais 2 mais 3 mais reticência mais n menos 2 somado com n menos 1 somado com n, ok? E note que no início eu comentei que isso seria o princípio, né, para chegar no caso geral da soma das késmas potências dos n primeiros números naturais. Então, o que é que isso tem a ver com a soma das késmas potências? Observe que se eu olhar esses naturais como sendo potências, também de expoente natural, então a gente pode considerar que o k, né, dessas késmas potências que eu estou falando desde o início, o k seria igual a 1, ou seja, o expoente de todos os naturais aqui é igual a 1. Então essa seria, no caso, a soma das primeiras potências dos n primeiros números naturais, que resumindo, daria a soma dos n primeiros números naturais, ok? E como eu disse, eu só irei utilizar matemática do ensino fundamental para resolver isso aqui. Então a ideia é inicialmente reescrever essa mesma soma, vamos reescrever essa mesma soma na ordem inversa, ok? Sabemos que a adição ela é comutativa, então a ordem das parcelas não vai alterar o valor da soma. Então aqui eu vou reescrever como sendo n mais n menos 1, somado com n menos 2, mais reticência, agora mais 3, né? Mais 2,
e finalmente a primeira parcela da linha de cima, que é igual a 1, ok? Agora eu vou pegar essa primeira igualdade e vou somar com a segunda. Então, se eu somar membro a membro, eu vou ter o seguinte: S mais S vai dar igual a 2S, ok? E a soma do lado direito eu irei fazer termo a termo. Eu vou pegar o primeiro termo da linha de cima e somar com o primeiro termo da linha de baixo, e assim por diante. Então, agrupando, né? Eu vou ficar com 1 mais n, isso vai dar n mais 1, ok? Aí, se você somar aqui o n com n menos 1, isso também vai dar n mais 1. Se eu somar 3 com n menos 2, também vai dar n mais 1. E aí eu vou somando até o final, ok? Aí, passando aqui pela reticência, aí eu chego em n menos 2. Quando eu somar com 3, isso vira n mais 1 também. N menos 1 mais 2 também vai dar n mais 1. E finalmente o n, que somado com 1 é também n mais 1, ok? Então, do lado direito ficamos com a soma de parcelas iguais. Aí, para saber o resultado dessa soma, basta que a gente conte o número de parcelas para poder multiplicar por uma delas. Porque quando a gente tem uma soma de parcelas iguais, basta pegar o número de parcelas e multiplicar por uma delas que a gente tem o resultado da soma, ok? E aí, como é que a gente faz para saber quantas parcelas a gente tem aqui? Observe, se eu vou do 1, observando essa primeira igualdade aqui, ó, se eu vou do 1 até o n, né, se eu pego os números naturais do 1 até o n, eu tenho um total de n números. E observe que cada parcela dessa aqui, ela foi obtida somando um número da igualdade de cima com o número da igualdade de baixo. Então, se eu tenho n números em cima, eu acabo obtendo n parcelas iguais a n mais 1 aqui embaixo, ok? E aí, portanto, eu tenho n parcelas todas iguais a n mais 1. Isso significa que o valor da soma vai ser o número de parcelas, que é igual a n, multiplicado pelo valor das parcelas, que é n mais 1. E aí a gente vai ter que, duas vezes a soma que a gente está procurando, é n mais 1. E aí a conclusão, né? A conclusão vai ser a seguinte, indo para uma nova tela aqui, a gente tem lá que o dobro da soma que a gente está procurando dá como resultado n, que multiplica n mais 1. E aí vamos ter que S vai ser igual a n, que multiplica n mais 1, isso tudo dividido por 2, ok? O 2 que está multiplicando o S ali, dividindo ambos os lados da igualdade por 2, a gente vai ter como fórmula n mais 1 sobre 2, ok? Então, esse é o valor, né? Esse é o valor da soma dos n primeiros números naturais em função de n. Vai ser n que multiplica n mais 1 dividido por 2. E aí, finalizando aqui, né, a conclusão é que se você pega os n primeiros números naturais, 1 mais 2 mais 3 mais reticência, aí isso vai passar, né, pelo n menos 2, n menos 1 e vai chegar no n. Essa soma vai dar como resultado, em função de n mais 1 dividido por 2. Mas como eu disse lá no início, né, isso aqui vai ser o primeiro caso da soma das k'ésimas potências dos n primeiros números naturais. Então, passando para essa linguagem de k'ésimas potências, né, a gente tem que aqui o k igual a 1, ou seja, o expoente de cada natural que aparece na soma é igual a 1. Então, aqui é como se eu tivesse 1 elevado a 1, mais 2 elevado a 1, mais 3 elevado a 1, somado com reticência, mais o n elevado a 1. Tá? O 1 não aparece na soma de cima, porque o expoente 1 a gente pode omitir. E aí daria como resultado
n que multiplica n mais 1 dividido por 2, ok? Então essa vai ser a fórmula que resolve o caso da soma, né, das primeiras potências dos n primeiros números naturais. E a ideia é fazer também a soma dos quadrados, que seria trocar esse expoente 1 por 2, fazer a soma dos cubos, que seria trocar esses expoentes aqui por 3, e fazer o caso geral, que é a soma das k'ésimas potências dos n primeiros números naturais. Ok? E aproveitando aqui, observe o seguinte, que a soma, né, dessas primeiras potências, que acaba coincidindo com a soma dos n primeiros números naturais, resulta em um polinômio em função do n. Porque se você abre esse produto aqui, percebam que esse produto ele vai ficar metade, né, de n elevado ao quadrado, somado com a metade de n, certo? Quando eu multiplico aqui n vezes n dá n ao quadrado sobre 2, que corresponde a metade de n ao quadrado. E n vezes 1 dá n dividido por 2, o que corresponde a metade de n. Então, o que a gente observa aqui nesse primeiro caso, um caso particular, né, é que quando eu estou somando as primeiras potências dos n primeiros números naturais, isso resulta um polinômio de grau 2, né? E aí não se sabe nesse início se é coincidência ou não, mas é um polinômio que tem por grau 1 a mais que o expoente que aparece aqui dos naturais. Isto é, quando o expoente aqui for 1, o grau do polinômio será 2, ok? Mas é muito cedo, né, para a gente dizer que sempre vai acontecer isso. Isto é, quando o expoente for 2, vai cair num polinômio de grau 3, quando o expoente for 3, vai cair num polinômio de grau 4, e assim por diante. Então, como eu disse, é muito cedo, né, afirmar isso, olhando apenas um caso particular como esse, tá certo? Mas como eu disse, né, essa videoaula ela vai fazer parte de uma série de videoaulas que vai até o caso geral, certo? Nós só iremos encerrar essa série de videoaulas quando a gente fizer o caso geral, ou seja, a soma das k'ésimas potências dos n primeiros números naturais. Tá ok? Uma outra coisa que eu irei fazer antes de finalizar a aula é também criar uma anotação, né? Uma anotação que vai ser particular para essas aulas, não é uma anotação universal, tá? É para que eu possa, em alguns resultados que eu irei demonstrar nas próximas videoaulas, utilizar essa anotação, certo? Para economizar. Então, no intuito de economizar a escrita, vamos criar a seguinte notação. A soma dos n primeiros números naturais, que eu chamei aqui de S, a gente vai representar essa soma agora, a partir de agora, tá certo? Por S1, ok? E esse 1 é bem sugestivo, né? Esse 1 que eu estou colocando aqui vai ser devido ao expoente for 1. Então, quando a gente fizer a soma dos quadrados, eu vou chamar de S2, a soma dos cubos de S3 e assim por diante. Aí, quando eu fizer o caso geral, a soma das k'ésimas potências, então vamos denominar de SK, ok? Então, a soma das primeiras potências dos n primeiros números naturais, que coincide com a soma dos n primeiros números naturais, a gente vai notificar desta maneira, e aí a gente sabe o quê? Que vai valer n, que multiplica n mais 1 dividido por 2, ok? Então, quando essa soma aparecer, e vocês vão observar aqui nos casos seguintes, soma dos quadrados, soma dos cubos e assim por diante, essa soma irá aparecer sempre. Aí a gente, nesse caso, quando ela aparecer, a gente pode, a partir de agora, utilizar a notação S1 para indicá-la, no intuito de economizar na escrita, ok? Então, a soma dos n primeiros números naturais vai ser dado em função de n por n, que multiplica n mais 1 dividido por 2, ok?
E aí encerramos aqui, né? Encerramos aqui o cálculo da soma dos n primeiros números naturais, ok? E não perco as próximas videoaulas, né? Que eu darei sequência a soma dos quadrados, a soma dos cubos e finalizando com a soma das késmas potências dos n primeiros números naturais. Ok, pessoal? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, né, para que sempre que for lançado um vídeo aqui no canal, você receba a notificação de que foi lançado um vídeo novo, ok? E até a nossa próxima videoaula.